Quando você para de aceitar aquilo que machuca, quem se beneficiava do seu silêncio começa a dizer que você mudou. Você recusa um pedido e escuta que está agindo com egoísmo. Não resolve um problema que nunca foi seu e percebe em você como alguém distante. Faz uma escolha pensando no próprio bem-estar e alguém reage com distância, crítica ou silêncio. Então a culpa aparece. Você começa a se perguntar se está se respeitando ou se realmente se tornou uma pessoa ruim. Carl Jung compreendia esse conflito. Algumas pessoas não se incomodam com o seu novo jeito. Elas se incomodam porque você deixou de representar a versão de si que tornava tudo mais fácil para elas. E é isso que você precisa descobrir. Por que um limite tão pequeno provoca reações tão grandes? Por que essas reações ainda fazem você duvidar de si e o que elas revelam sobre as relações que existiam enquanto você ocupava sempre o último lugar? Durante muito tempo, você foi a pessoa que compreendia antes de receber compreensão. Percebia mudanças de humor. Evitava assuntos que poderiam desagradar. Respondia rapidamente para ninguém pensar que você não se importava. Quando algo doía, escolhia as palavras com tanto cuidado que a outra pessoa quase nunca percebia o que havia feito. Por fora, isso parecia bondade. Por dentro, porém, havia uma negociação silenciosa. Você oferecia disponibilidade para preservar o vínculo. Cedia para não enfrentar rejeição. Permanecia acessível para continuar tendo importância. Pouco a pouco, todos encontraram um lugar confortável em sua vida. Menos você. Como uma cadeira que permanecia vazia à mesa, suas necessidades estavam presentes, mas nunca eram convidadas a participar das decisões. Jung chamou de persona a identidade que construímos para receber aceitação. Ela não é uma mentira completa. Sua generosidade era real. O problema começou quando você sentiu que só poderia receber amor enquanto continuasse disponível, demonstrando compreensão e facilidade para ser conduzido. Foi assim que uma qualidade verdadeira se transformou em obrigação. As pessoas se acostumaram com o que você entregava, mas você se acostumou a desaparecer enquanto entregava. Até o dia em que o cansaço deixou de pedir descanso e começou a exigir mudança. O primeiro não ainda nem havia sido dito, mas algo dentro de você já não conseguia continuar cedendo como antes. E quando você finalmente ocupou a cadeira que sempre deixou vazia, descobriu que alguém já acreditava ter direito sobre aquele lugar. Esse direito nunca foi combinado em voz alta. Nasceu da repetição. Cada vez que você alterou seus planos para evitar uma discussão, ensinou sem perceber que sua vontade poderia esperar. Cada vez que assumiu uma responsabilidade para impedir que alguém ficasse decepcionado, mostrou que a culpa era suficiente para fazer você voltar atrás. Ninguém precisou exigir abertamente. Bastava demonstrar incômodo, mudar o tom ou retirar o afeto por algumas horas. Você entendia o sinal e corrigia o próprio comportamento. Assim, certas relações construíram um equilíbrio que parecia paz, mas dependia sempre da mesma pessoa cedendo. Enquanto você aceitava esse lugar, reconheciam sua compreensão, maturidade e generosidade. No momento em que começou a questioná-lo, as mesmas qualidades deixaram de ser reconhecidas. Um pedido recusado passou a valer mais do que todos aqueles que você aceitou. Uma ausência foi usada para apagar todas as vezes em que esteve presente. Sua mudança não foi avaliada pelo que você se tornou, mas pelo que deixou de oferecer. Essa é a parte difícil de enxergar. Você acredita que as pessoas estão reagindo ao seu limite, quando muitas estão reagindo à perda de uma vantagem emocional que já consideravam natural. Por isso, a reação parece maior do que a situação. Não é apenas sobre você não poder ajudar hoje. É sobre a possibilidade de que já não esteja disponível sempre. Não é apenas sobre uma decisão tomada sem consultar alguém. É sobre essa pessoa perceber que deixou de possuir influência sobre cada movimento seu. Jung entendia que toda relação cria expectativas invisíveis sobre quem cada pessoa deve ser. Quando alguém abandona o papel que sustentava esse equilíbrio, aqueles que se beneficiavam dele tentam restaurá-lo. Podem usar críticas, comparações, acusações ou uma frieza calculada. Nem sempre fazem isso conscientemente.
Muitas vezes, apenas sentem que perderam a versão previsível de você e chamam essa perda de mudança negativa. Nesse instante, surge a tentação de explicar demais. Você quer provar que continua sendo uma boa pessoa. Enumera seus motivos. Ameniza sua decisão. Quase pede desculpas por ter uma necessidade. Mas quanto mais se justifica, mais transmite que o outro ainda possui autoridade para aprovar ou rejeitar aquilo que você decidiu. O verdadeiro deslocamento começa quando você suporta receber uma interpretação equivocada, sem abandonar imediatamente a própria verdade. E essa não é uma batalha contra ninguém. É o momento em que você percebe que o incômodo mais difícil de atravessar não está no rosto de quem desaprova, mas na culpa que desperta dentro de você. A culpa desperta antes mesmo que você consiga avaliar se realmente fez algo errado. Ela aparece no corpo como urgência. Você vê uma mensagem mais curta e sente que precisa consertar alguma coisa. Percebe uma mudança no tom de voz e começa a revisar tudo o que disse. Alguém deixa de responder, e sua primeira reação não é perguntar o que aconteceu, mas procurar em qual momento você falhou. Então você oferece uma explicação que ninguém pediu. Volta atrás em uma decisão que ainda considera correta. Faz uma concessão apenas para devolver a relação ao estado anterior. O alívio chega, mas dura pouco, porque aquilo que foi restaurado não foi a paz. Foi o antigo lugar que esperavam que você ocupasse. Jung compreendia que certas reações emocionais não pertencem apenas ao momento presente. Elas carregam experiências acumuladas e formam aquilo que ele chamou de complexo. Basta um gesto de desaprovação para ativar dentro de você uma crença antiga. Se alguém está descontente, cabe a mim reparar. Nesse instante, você deixa de responder como a pessoa que é hoje e volta a agir como a versão que aprendeu a preservar vínculos, assumindo toda a responsabilidade emocional. Por isso, um simples limite pode parecer tão perigoso. A razão sabe que você tem direito de recusar, mas uma parte mais profunda interpreta a recusa como ameaça de rejeição. Essa é a revelação que muda tudo. Sentir culpa não prova que você agiu mal. Muitas vezes prova apenas que você contrariou um padrão que antes mantinha sua sensação de segurança. O desconforto não é necessariamente um aviso para voltar. Pode ser o preço inicial de não se abandonar novamente. Isso não significa ignorar o efeito das suas escolhas. Se você agiu com injustiça, reparar continua sendo necessário. Se feriu alguém, reconhecer continua sendo maturidade. A diferença está em não confundir a dor de outra pessoa com uma culpa automaticamente sua. Nem toda decepção que você causa representa uma injustiça. Às vezes, alguém está decepcionado apenas porque esperava acesso a uma parte de você que decidiu proteger. E permanecer em sua própria cadeira exige suportar esse momento sem se levantar ao primeiro sinal de desconforto ao redor. E quanto mais tempo você permanece, mais uma pergunta começa a substituir a culpa. Se essa relação só volta a ficar em paz quando eu me diminuo, que tipo de paz está sendo preservada? Essa paz preservava o vínculo, mas eliminava você da relação. Era um acordo em que todos podiam demonstrar frustração, menos você. Os outros podiam mudar de planos, negar pedidos e proteger o próprio tempo. Quando fazia o mesmo, porém, sua atitude parecia grave, como se você tivesse quebrado uma regra reservada apenas para o seu comportamento. É nesse ponto que muitas pessoas confundem reciprocidade com obediência. Enquanto você oferece sem questionar, dizem que existe proximidade. Quando pede equilíbrio, afirmam que você está criando distância. O paradoxo é doloroso. Quanto mais você tenta construir uma relação verdadeira, mais algumas pessoas sentem falta da relação desigual que chamavam de harmonia. Jung compreendia que amadurecer psicologicamente exige diferenciação. Isso significa perceber onde termina a expectativa do outro e onde começa a sua responsabilidade. Sem essa separação, qualquer emoção ao redor invade você como uma ordem. Se alguém fica triste, você acredita que precisa ceder. Se alguém se irrita, imagina que deve explicar. Se alguém se afasta, sente que precisa correr atrás. Diferenciar-se não é deixar de se importar. É continuar demonstrando sensibilidade sem entregar as reações alheias
o comando das próprias decisões. Quando essa mudança começa, cada relação revela sua verdadeira estrutura. Algumas pessoas podem estranhar seu limite, mas tentam compreendê-lo. Perguntam, conversam e ajustam a forma de se relacionar. Outras não desejam compreender e intensificam cobranças, recordam favores antigos ou tentam fazer você sentir vergonha pela pessoa que está se tornando. Essa diferença importa. O incômodo inicial pode ser humano. Ninguém se adapta imediatamente a uma mudança. O que revela a qualidade do vínculo é aquilo que a pessoa faz depois de se incomodar. Ela procura uma nova forma de estar com você ou tenta empurrar você novamente para o lugar antigo. Essa é a grande revelação. Colocar-se em primeiro lugar não destrói relações saudáveis. Apenas retira delas a possibilidade de continuarem funcionando sem reciprocidade. Sua cadeira não precisa afastar ninguém da mesa. Ela apenas impede que você permaneça em pé, servindo a todos, enquanto chama isso de amor. Quando você entende essa diferença, já não pergunta apenas quem ficou incomodado. Começa a perceber quem consegue permanecer perto sem exigir que você desapareça. Mas reconhecer isso ainda não elimina o medo mais profundo, porque algumas pessoas realmente podem se afastar quando descobrem que sua antiga versão não voltará. E então surge a escolha que nenhuma explicação consegue fazer por você: perder certas relações ou continuar perdendo a própria identidade dentro delas. Continuar perdendo a própria identidade parece, por algum tempo, a opção menos dolorosa. Você conhece esse caminho. Sabe como apaziguar, como escolher palavras aceitáveis e como retornar ao papel que todos reconhecem. A outra escolha não oferece essa segurança. Ela pode trazer períodos de silêncio, olhares difíceis e a sensação de estar decepcionando pessoas que você nunca quis ferir. Por isso, antes de sustentar um limite, você tenta descobrir se ele será compreendido. Mas um limite que depende da aprovação de quem será limitado já nasce sem força. Basta a pessoa reagir mal para que você comece a desmontá-lo. A pergunta deixa de ser: isso me protege? E passa a ser: como faço para que ninguém se incomode? Sem perceber, você volta a negociar sua própria presença. Jung percebeu que aquilo que rejeitamos em nós não desaparece. Permanece na sombra e começa a conduzir nossa vida de formas indiretas. Talvez você tenha colocado na sombra justamente a capacidade de contrariar, recusar e proteger o que importa. Durante anos, chamou essa força de egoísmo porque aprendeu que ser uma boa pessoa significava não causar desconforto. Assim, toda vez que essa parte tenta emergir, você a trata como uma ameaça ao próprio caráter. Mas ela não quer transformar você em alguém indiferente. Quer impedir que sua sensibilidade continue sendo usada contra você. A revelação é desconcertante. A pessoa que você teme estar se tornando pode ser apenas a parte de você que nunca teve permissão para existir. Sua firmeza parece agressiva porque passou tempo demais reprimida. Seu silêncio parece frio porque você se acostumou a explicar cada escolha. Sua prioridade parece exagerada porque suas necessidades sempre receberam o que sobrava. Isso não significa que toda reação sua seja correta. Significa que você precisa conhecer essa força antes de julgá-la. Quando a aceita conscientemente, ela deixa de aparecer como explosão, ressentimento ou afastamento repentino. Torna-se uma firmeza tranquila. Você não precisa ferir para não ser alvo de feridas. Não precisa desaparecer para demonstrar independência. Pode apenas permanecer em sua cadeira e dizer a verdade sem transformá-la em ataque. É nesse ponto que colocar-se em primeiro lugar deixa de ser uma reação contra os outros e se torna uma responsabilidade com a própria vida. Ainda assim, uma dúvida permanece. Se você não precisa mais provar bondade cedendo, como reconhecer a diferença entre o respeito próprio que liberta e a indiferença que apenas fecha o coração? A diferença não está em quantas vezes você diz não, mas no que deseja produzir com esse não. A indiferença usa o limite para punir, controlar ou fazer alguém sentir a ausência. O respeito próprio não precisa causar medo nem provar força.
Ele apenas reconhece que estar disponível não pode exigir sua destruição silenciosa. Você continua capaz de ouvir, continua reconhecendo quando erra, continua oferecendo ajuda quando existe espaço verdadeiro para isso. O que muda é que sua generosidade deixa de nascer do medo. Você não entrega para impedir que alguém vá embora. Não concorda para evitar uma acusação. Não permanece onde precisa diminuir a própria verdade para ser tolerado. Jung compreendia essa transformação como parte da individuação. Tornar-se quem você é não significa construir uma identidade rígida em oposição ao mundo. Significa reunir partes que antes pareciam incompatíveis. Sua sensibilidade não precisa excluir sua firmeza. Seu cuidado não precisa cancelar sua necessidade. Sua capacidade de amar não exige obediência. Uma pessoa inteira consegue acolher e recusar, aproximar-se e preservar espaço, reconhecer o outro sem retirar a própria presença da cena. Essa integração revela algo decisivo. Colocar-se em primeiro lugar não significa acreditar que você é mais importante do que todos. Significa parar de agir como se todos fossem mais importantes do que você. O egoísmo precisa que alguém perca para que você vença. O respeito próprio recusa uma relação na qual apenas você precisa perder. Quando essa diferença se torna clara, sua maneira de se posicionar muda. Você não precisa elevar a voz para sustentar uma escolha. Não reúne provas para defender o direito de sentir o que sente. Há menos agressividade porque já não existe uma guerra interna tentando decidir se você merece ocupar a própria cadeira. A firmeza se torna simples. E justamente por ser simples, incomoda ainda mais quem estava acostumado a negociar com sua culpa. Antes, bastava insistir um pouco. Agora, sua decisão permanece. Antes, uma expressão de desaprovação fazia você recuar. Agora você consegue reconhecer o desconforto sem tomá-lo como ordem. Algumas pessoas chamarão essa estabilidade de frieza, porque só conheceram sua bondade acompanhada de renúncia. Outras perceberão que, finalmente, podem se relacionar com alguém real, não com uma versão construída para agradar. A mudança começa a separar essas duas experiências. E a pergunta já não é se todos aceitarão seu novo jeito, mas quem será capaz de permanecer quando sua presença deixar de significar disponibilidade sem limites. Quem for capaz de permanecer não exigirá que você volte a ser menor para restaurar a proximidade. Essa pessoa pode sentir sua mudança, discordar de algumas escolhas e até precisar de tempo para compreender seus novos limites, mas não transformará o afeto em recompensa pela sua obediência. Não fará você pagar emocionalmente por cada vez que escolher a si. A relação saudável também atravessa desconfortos. A diferença é que nela o desconforto abre uma conversa. Na relação baseada em conveniência, ele abre uma punição. Você percebe isso quando sua decisão é recebida com respeito, mesmo sem aprovação, ou quando alguém tenta provocar desgaste até que você desista. Um vínculo pergunta como pode continuar. O outro exige que tudo volte a ser como antes. Jung compreendia que, quando o centro da personalidade começa a se reorganizar, as relações ao redor também precisam encontrar novas posições. Você já não está disponível da mesma forma. Não porque deixou de amar, mas porque deixou de usar o autoabandono como prova de amor. Essa mudança obriga cada pessoa a revelar o que realmente buscava na relação. Algumas descobrem você pela primeira vez. Começam a ouvir necessidades que antes passavam despercebidas. Percebem que sua presença tem vontade, cansaço e limites. Outras demonstram que nunca estiveram ligadas à sua inteireza, mas ao serviço emocional que você oferecia. Essa é a revelação mais difícil. Certas pessoas não sentirão falta de quem você é. Sentirão falta da facilidade que tinham quando você não se priorizava. Por isso, o afastamento delas pode parecer uma perda pessoal, embora também seja uma verdade finalmente visível. Você não precisa acusá-las nem transformar essa descoberta em amargura. Basta não confundir saudade da sua submissão com amor pela sua presença. A cadeira que você passou a ocupar não expulsa ninguém. Ela apenas modifica a disposição da mesa. Quem reconhece seu valor encontra outra maneira de estar perto. Quem precisava daquele espaço vazio começa a reclamar que já não há lugar.
Então você entende que o novo jeito mencionado por tantas pessoas não é frieza, arrogância ou indiferença. É uma presença que deixou de pedir licença para existir. Ainda haverá momentos de dúvida. Algumas despedidas poderão doer, mas a dor já não significará que você escolheu errado. Significará apenas que nem toda relação consegue sobreviver quando deixa de ser alimentada pela ausência de uma das partes. E quando essa verdade se torna consciente, resta descobrir o que nasce em você depois que o medo de incomodar deixa de governar sua vida. O que nasce é uma tranquilidade que não depende de todos compreenderem você. Não acontece de uma vez. No início, sua mão ainda procura o telefone para enviar aquela explicação desnecessária. Sua mente ainda revisa decisões simples, tentando encontrar uma forma de preservar o limite sem desagradar ninguém. Mas alguma coisa mudou. Você percebe o impulso e já não precisa obedecê-lo. Permite que a outra pessoa tenha uma reação, sem transformar essa reação em sentença contra seu caráter. É assim que a autoridade interior retorna. Não através de uma grande demonstração de força, mas em pequenos momentos nos quais você permanece ao próprio lado. Colocar-se em primeiro lugar nunca significou escolher apenas a si. Significou incluir a própria presença nas escolhas das quais sempre esteve ausente. O cuidado continua. A generosidade continua. O amor continua. O que termina é a ideia de que tudo isso só possui valor quando custa sua paz, sua voz e seu espaço. Algumas pessoas se incomodarão porque sua mudança mostrará o quanto dependiam da sua antiga ausência. Outras se aproximarão de maneira mais verdadeira, porque finalmente encontrarão alguém que não precisa esconder o que sente para permanecer. E haverá aquelas que partirão, não porque você tenha se tornado impossível de amar, mas porque já não aceita receber amor apenas quando é conveniente. Jung compreendia que alcançar a própria inteireza possui um preço. Você deixa de caber em relações construídas para uma versão incompleta de si. Esse preço pode parecer solidão no começo, mas cria espaço para algo que antes não existia. Reciprocidade. Você já não precisa escolher entre ter pessoas e ter a si. Aprende a reconhecer quem consegue compartilhar a mesa sem disputar sua cadeira. Essa é a resposta para a pergunta que acompanhou toda essa jornada. Elas estão incomodadas com quem você se tornou ou com aquilo que já não conseguem obter de você? A reação de cada pessoa revelará isso com o tempo. Sua responsabilidade não é impedir o incômodo. É garantir que, para aliviar esse incômodo, você não volte a desaparecer. Se você chegou até aqui, reconheça a coragem silenciosa necessária para ocupar o próprio lugar. Comente apenas uma palavra: inteireza. Que ela represente a decisão de não se abandonar novamente. E se deseja continuar compreendendo os movimentos invisíveis da sua vida interior, inscreva-se no canal. Esta jornada não termina quando você aprende a dizer não. Ela começa quando descobre tudo o que pode nascer do seu primeiro sim, verdadeiro para a própria vida.